Olá, muito boa noite. Muito boa noite para você. Após o resultado democrático neste segundo turno das eleições, o Brasil passa por uma reestruturação política. Nos próximos 4 anos, o comando será de Luiz Inácio Lula da Silva, que volta ao Palácio do Planalto. Mas o momento no país ainda é de tensão. Logo após a confirmação da vitória de Lula contra Jair Bolsonaro, apoiadores do atual chefe do executivo se mobilizaram e bloquearam rodovias no ato considerado ilegal pelas autoridades. Esse é um dos assuntos. A gente vai falar sobre isso com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Rafael, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o contato, uma satisfação estar falando com vocês da Band Vale. Prazer é todo nosso. Rafael, eu queria começar justamente pelo que a gente viu essa semana, muitos protestos, muitos deles antidemocráticos. Vamos ter um terceiro turno muito longo nessas eleições ou ele já está acabando? Eu imagino que já está acabando, mas não sem as consequências para o jogo democrático e para o ambiente político como um todo, né? Em alguma medida era esperado aí algum barulho relacionado a uma potencial transição de governo, que agora se confirmou com a vitória do ex-presidente Lula e agora presidente eleito. E quando a gente olha um pouco para o retrovisor, a gente vê que tiveram questionamentos por parte do presidente Bolsonaro e do seu núcleo em relação à segurança do sistema eleitoral. Além disso, tem uma interpretação também, uma crítica que o presidente fez ao Tribunal Superior Eleitoral, enfim, criou um pouco um ambiente para esse tipo de contestação. Eu imagino que, aos poucos, a normalidade vá aparecendo, mas não sem essas consequências mais duradouras, né? Uma parcela da sociedade ainda deve seguir muito radicalizada, não legitimando o presidente eleito, que, do ponto de vista democrático, é um dado bastante negativo. Essa reconstrução democrática me parece ser uma das tarefas aí nas mãos do presidente eleito, que governa a partir de 1º de janeiro de 2023. O presidente Jair Bolsonaro demorou para fazer o pronunciamento aos correligionários e apoiadores políticos que estavam manifestando ilegalmente nas rodovias do Brasil. E como é que o senhor enxerga também a aproximação junto ao Supremo Tribunal Federal? Essas questões que é o comportamento da elite política, seja do presidente Bolsonaro, dos ministros, da própria oposição, enfim, a maneira como essa elite joga, os atores com poder decisório, de fato, o jeito que eles se comportam, em alguma medida vai chegando e vai afetando o comportamento político da sociedade. Então, quando a gente pega em seu conjunto os últimos anos, houve uma radicalização dentro desses atores políticos e, aos poucos, essa radicalização começa a afetar a maneira como a sociedade discute política, né? A sociedade civil organizada, não é por um acaso que a imprensa noticiou uma série de episódios de violência política, enfim, isso acabou ganhando uma força que não é algo positivo do ponto de vista democrático. E a sua pergunta, Israel, é boa, porque, no fundo, o Poder Judiciário, a partir desse cenário muito polarizado, ganhou um protagonismo, ainda maior nos últimos anos, né? Seja em relação à Justiça Eleitoral, seja o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que controla a constitucionalidade das leis. Eles tiveram, para usar uma expressão popular, né, no olho do furacão, né? Como parte dessa maior demanda de problemas que o Supremo acabou tendo que enfrentar. De alguma maneira, esse protagonismo exacerbou alguns desafios do órgão como um coletivo, né, como os ministros se comportam em público, essa dificuldade que os ministros tiveram, e eu me refiro aos ministros do STF, de alguns casos agir coletivamente para dar um pouco mais de previsibilidade, para ajudar um pouco nesse processo de, ao mesmo tempo, controlar abusos, mas sem também gerar uma desconfiança muito grande com os seus trabalhos. Enfim, o Poder Judiciário vai estar no centro do debate político, mas ele foi fundamental para evitar riscos adicionais a esse quadro complicado do ponto de vista democrático. Agora, nesse ponto, Rafael, a gente sabe que uma das frases clássicas da ciência política é que não há vácuo
na política. Quando algo sai, o outro ocupa o espaço, e isso é um fato histórico na política brasileira. A gente já vê, nessa primeira semana de resultado das eleições, alguns protagonistas mudarem de lado, mudarem de simpatia, mudarem de discurso. O que parece é que o presidente Jair Bolsonaro vai ficar com a ala mais radical da direita brasileira. Como é que vocês estão vendo isso? Ele vai conseguir, somente com esse grupo, ter força para ser um nome forte daqui a 4 anos? Ou ele pode desidratar e a direita pode se tornar um dos vencedores da eleição, alguns governadores, senadores ou uma outra liderança? Ou ele é personalizado, essa direita que apareceu e governou o Brasil nos últimos 4 anos? Olha, Nicolino, sua pergunta é boa, né? Porque, em boa medida, se a gente olha para esse passado, né, essa conjuntura política mais recente, talvez a principal grande mudança que a gente teve na balança dos partidos políticos, né, na maneira como os partidos se apresentaram, né, no tamanho de cada legenda, essas mudanças, as principais, elas ocorreram dentro do campo ideológico da direita, né? Começou lá com a troca do PSDB pelo presidente Bolsonaro, então, num primeiro momento, filiado ao PSL, né? E, em boa medida, né, a gente enxerga essa realidade política mais recente com esse jogo dentro da direita, a parcela mais associada a uma questão de valores, de identidade, com algumas pautas do presidente Bolsonaro, outras ali mais pragmática, que a gente convencionou chamar de centrão. Essas duas parcelas estiveram juntas em torno da candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro, mas uma vez que ele perde, né, tem o desafio de continuar com esse apoio. Na minha leitura, mesmo que uma parcela dessa centro-direita ou da direita se aproxime do novo governo, o presidente Bolsonaro e o seu núcleo político ainda devem ser atores muito relevantes para a gente pensar a política nacional, sobretudo a partir da agenda conservadora, da agenda moral, né? Ou da agenda de costumes, que foi o termo que acabou aparecendo no debate. Então, eu não menosprezaria essa relação quase que carismática que o presidente Bolsonaro estabeleceu com uma parcela desses seus apoiadores, que eu imagino que mesmo na oposição ele continue com força. E a gente Agora, vai não vai ser a mesma. E a gente vai comentar mais sobre o futuro político do Brasil nos próximos 4 anos. Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes na tela da TV Band Pare. Manifestações nas ruas e também nas estradas, além da polarização e movimentos espalhados pelo Brasil. O Band Entrevista recebe nessa noite o cientista político Rafael Cortes, trazendo as informações do segundo turno, pós-segundo turno, né, Nicolini? Importante, Rafael, você falava do carisma com um grupo considerável de eleitores conquistado pelo presidente Jair Bolsonaro. Talvez esse carisma é que tenha feito com que muitos fossem às rodovias fechá-las numa forma de protesto após perder a eleição democraticamente no segundo turno. Essa vai ser uma cena que você acredita que a gente vai ver agora recorrente a cada pouco tempo, a cada ação do governo que entra, ou não? Foi nesse momento que acabaram de perder a eleição. Como é que vocês estão analisando essa situação? Olha, Nicolino, é porque a tendência ao longo do tempo, a intensidade dessas manifestações diminuírem, né? Não é fácil, tem um custo grande permanecer mobilizado, ainda mais com a troca de poder, né? Uma série de mudanças que devem acontecer aí na maneira como os órgãos policiais, o poder judiciário, enfim, vão tratar de responder a essas manifestações. Então, eu imagino uma perda de fôlego. Por outro lado, não dá para imaginar que não vai haver uma forte contestação ao governo eleito, em parte porque o ex-presidente Lula tem uma rejeição alta em si mesmo, mas em parte porque a vida do novo governo não será fácil, uma conjuntura política muito difícil, né? Um cenário de restrições orçamentárias, uma tendência de esfriamento da economia para 2023. Então, assim, quando a gente olha essa paisagem política, não dá para imaginar vai ser uma popularidade crescente do ex-presidente. Ao contrário,
vai ser um capital político muito limitado, e isso vai demandar muita habilidade política para ele conseguir minimizar esse cenário de maior tensão que ocorre nesse momento. Rafael, a gente viu no primeiro turno das eleições alguns levantamentos que erraram e erraram bastante em relação aos números para a presidência da República, para o governo do estado de São Paulo, para o Senado Federal também. Você acredita que ao fim desse primeiro e segundo turno das eleições, alguns institutos de pesquisa eles saem descredibilizados para os próximos 2 anos nas eleições municipais? Eu acredito que sim, né? Como qualquer indústria que ganha um destaque, e agora as pesquisas eleitorais ganharam muito destaque, está todo mundo de olho e todo mundo monitorando o desempenho dessas organizações. Acho que há um exagero na maneira como o tema foi tratado no debate público, mas não há dúvida de que vai haver aí uma agenda para esses institutos repensarem uma parte de comunicação, né, de como se comunicar junto à sociedade, mas a outra parte mesmo de estratégia de pesquisa, que, aliás, não é um fenômeno exclusivamente do Brasil. Quando a gente olha outros países, as pesquisas têm essa dificuldade de efetivamente captar o que é preferência eleitoral, né? Como é que o sujeito pensa sobre os temas de política, mas, sobretudo, o comportamento eleitoral, né? O que ele de fato vai fazer. Então, isso foi bastante difícil, tá? E acho que agora, a partir dessa competição, né? Antes eram só os institutos tradicionais, agora tem uma série de outros que entraram nesse jogo, e quando a gente joga a luz numa determinada indústria, num determinado mercado, os atores começam a se mexer para se aprimorar, justamente para minimizar o tamanho desse questionamento reputacional que alguns deles certamente vão passar. O senhor acredita que pode prosperar a possibilidade de algum tipo de punição para os institutos que errarem, o que sempre aconteceu na política brasileira? Acredito que não, né? Quando eu mencionei na minha passagem anterior, né, de um exagero na maneira como o debate foi conduzido, em parte esse exagero está expresso nesse projeto que criminaliza institutos de pesquisa, enfim, não faz o menor sentido, né? Em parte porque tem uma incerteza, a democracia é uma incerteza, o resultado eleitoral é incerto, então é muito melhor ter, entre aspas, esses erros dos institutos do que um cenário em que eles consigam captar tudo o que vai acontecer de antemão. A eleição em democracia se caracteriza por essa incerteza. Eu tenho vários países que a gente usa, são países autoritários e que têm eleição. Por que tem eleição? Mas não é uma eleição competitiva. Quando tem competitiva e incerteza, isso é coisa de democracia. Então não faz sentido você punir, sobretudo o poder público punir esses institutos. Eu confio muito mais no mercado, nesse sentido, na competição entre eles, que melhorem suas metodologias, que apresentem os resultados e que aí o próprio mercado acabe definindo qual aquele que parece ter melhor qualidade no acerto em relação às preferências políticas. Agora, Rafael Cortez, um dos discursos que mais resultados trouxeram em 2018 já não trouxe tanto resultado assim em 2022, foi o discurso de ser antissistema, né? E o grupo do bolsonarismo usou muito desse discurso e mostrou justamente ao contrário. Esse é um discurso que morre já para a próxima eleição, ou vão tentar dar um novo verniz para esse discurso? Acho que não morre, mas perde força, né? Acho que a gente percebeu um pouco o exagero e as consequências desse discurso anti-mainstream, né? Não é, tem um custo econômico, tem um custo político, que me parece que está se mostrando cada vez mais claro. Mas, de novo, não acho que é uma retomada à normalidade que vai acontecer no curto prazo. Acho que é um processo. E o resultado desse processo vai depender bastante da qualidade do governo eleito, né? Da capacidade do agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em promover uma coalizão para além do campo da esquerda que consiga minimamente endereçar esses problemas mais relevantes. O problema do crescimento econômico, o problema da geração do emprego, mas, sobretudo,
uma forma de tratar os desiguais, os diferentes, de maneira mais harmoniosa, para que aos poucos esse discurso mais radical vá se tornando menos relevante e fique menos impactante na política nacional. Vamos agora a mais um breve intervalo comercial. O Band Entrevista hoje falando sobre o cenário político para os próximos 4 anos. Mais uma rápida pausa e voltaremos em instantes. Band Entrevista conversa com Rafael Cortes, cientista político, sobre as movimentações que aconteceram no Brasil após o resultado do segundo turno e que já influencia diretamente na economia também, né, Nicolim? Influencia na economia e no mercado. Eu queria falar agora com o Rafael Cortes, que é cientista político, sobre como é que o mercado está recebendo essa transição. Sem dúvida alguma, chamou a atenção quando Luiz Inácio Lula da Silva indicou o seu vice, Geraldo Alckmin, que não é do berço petista, como o homem forte da transição de governo. Mas o Alckmin, todo mundo sabe, conhece ele aqui da região do Vale do Paraíba, é de Pindamonhangaba, historicamente um negociador muito bom de conversa. O que significa essa indicação ao lado de Gleice, de Aloysio Mercadante, enfim, nomes históricos do PT, Alckmin ser o grande nome dessa transição? Como é que o mercado recebe essa luz, essa primeira luz do governo Lula, hein, Rafael? Recebe de forma positiva, né? Não há dúvida. Havia uma expectativa de que esse novo mandato Lula fosse um mandato mais com a chamada cara de esquerda, vamos simplificar, mas, na verdade, a escolha se traduziu numa ideia que foi ficando forte ao longo da campanha. Acho que o ex-presidente Lula foi realmente percebendo que esse seu novo mandato é muito mais um mandato de reconstrução política do que a afirmação da agenda associada aos grupos sociais e os partidos políticos de esquerda. Então, essa necessidade de ampliar forças, que já era razoavelmente forte por conta da disputa eleitoral, as eleições para presidente elas têm essa característica, premiam quem consegue caminhar mais para o centro, mas, ao mesmo tempo, ao longo da campanha, se mostrou que era mais do que a vitória, né? Mais do que gerar a vitória, essa ideia de frente ampla era uma condição quase que fundamental para esse governo conseguir minimamente ficar de pé diante desses problemas, seja de ordem política, sejam de ordem econômica, de tal sorte que a escolha do Alckmin materializou esse pragmatismo e é um começo muito alvissareiro para o novo governo aos olhos dos agentes de mercado. Rafael, falando agora sobre o governo do estado de São Paulo. O PSDB sai depois de 28 anos e entra agora o governo republicano, com Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. Como é que o senhor enxerga essa chegada de Tarcísio Gomes de Freitas, que nunca foi político? Ele falou mesmo que foi engenheiro, foi chefe do DENIT, também de outras instituições no Brasil. E como é que o senhor vê também um possível rompimento com o governo Bolsonaro? Isso dá para acontecer ou não? É uma possibilidade, né? Você citou mesmo o tom do Tarcísio ao longo da campanha eleitoral. Quando a gente olha esses últimos anos, aqueles nomes que foram eleitos com o discurso "não sou político", tiveram muita dificuldade quando eles não alteraram esse discurso e, na prática, não se tornaram políticos. Preciso ter claro que o candidato a governador, a presidente e os outros cargos também, nós estamos falando de nomes políticos que fazem política a todo momento. É quase que uma contradição em termos sujeito se candidatar a um mandato representativo e não se colocar como político. Me parece, então, que o tempo de adaptação do governador eleito, o Tarcísio, vai ser fundamental para quão bem ele vai desempenhar as funções do maior colégio eleitoral, do Estado, uma economia mais dinâmica do país. E nesse processo de aprendizado é que pode aparecer essas tensões do Tarcísio com o chamado, vamos chamar assim, o bolsonarismo mais identitário. Porque para São Paulo governar bem, batizar, é sempre bom trânsito com a União, comandada nesse momento pelo PT. Então pode haver sim essa tensão e a tal da separação entre o bolsonarismo mais de valor e o pragmatismo, né, se exacerbe em parte por essa relação do Tarcísio com o governo Lula.
Por fim, eu gostaria de saber, Rafael, como é que você vê a expectativa para 2023 dos partidos políticos no Brasil? O presidente Bolsonaro foi eleito a primeira vez por um partido que ele podia chamar de seu, o PSL. Agora, ele está no PL e tem ali de caciques vários. E um dos nomes históricos da política brasileira, Valdemar Costa Neto. O que pode acontecer? Valdemar vai segurar Bolsonaro até quando interessar? Bolsonaro vai dobrar Valdemar e ter o partido todo com ele? O que você espera? E como é que você vê o Republicanos, o PSDB? Eu queria uma rápida análise aí dos partidos políticos após essa eleição. Vamos lá, Nicole, tem chance grande aí de ter um racha dentro do PL por conta justamente do bolsonarismo não ser muito organizado estruturalmente. Essa chance de racha só não é maior porque o recurso financeiro conta, né? E o PL saiu de uma bancada muito grande agora em 22, trouxe muito recurso financeiro para disputar as próximas eleições. Isso ainda ajuda a segurar um pouco essa tendência de quebra dentro do partido, mas não dá para descartar que essa dinâmica apareça ao longo dos próximos anos. Por outro lado, as demais legendas têm uma chance de movimentação maior, né? Me refiro às legendas que apoiaram também a candidatura à reeleição, como é o caso, por exemplo, do PP, dos republicanos, que de alguma maneira tem que enfrentar esse ambiente cada vez mais competitivo, dado que tem pouco recurso financeiro, né? Não tem mais doação privada, e você tem legislação eleitoral cada vez mais restritiva. Então, eles vão ter que ter uma aproximação, em alguma medida, com o governo Lula. Agora, o que é mais interessante é o caso desses partidos que não apoiaram nenhuma candidatura nem outra e que estão perdendo apoio, que é o caso do PSDB em particular. O PSDB tem talvez ali uma chance de ouro para tentar recuperar um pouco do prestígio, mas aparentemente o partido ainda não sabe como fazê-lo. E essa insegurança, apoia Lula, vai para a oposição, pode ser a pá de cal na legenda, muito embora ela tenha vencido em alguns estados, com destaque para a vitória lá no Rio Grande do Sul. Perfeito. Rafael Cortes, cientista político. Olha, um prazer imenso recebê-lo no Band Entrevista esta semana. Informações importantes para a população que segue acompanhando e respirando política nesse final de ano. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Eu que agradeço, Nicolini, Israel. Eu agradeço em particular, né, porque uma parte da minha família é do Vale do Paraíba. Então, aproveito aqui o espaço para mandar um abraço para Guaratinguetá e para todo o Vale. Muito obrigado. Eu estou à disposição. Reduto de audiência do Band Entrevista. Exatamente, Nicolini. O Band Entrevista ele fica por aqui, sempre com um encontro marcado contigo, aos sábados, às 10 para 7 da noite. Um excelente final de semana. Até o nosso próximo encontro. Bom final de semana para você. Aproveite.